Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara e eu sou estudante de medicina. Hoje o assunto do vídeo vai ser sobre dor torácica. Só deixa eu recapitular o que falta eu explicar aqui pra gente. Falta eu falar sobre dor torácica, pericardite e tamponamento, insuficiência cardíaca e o que, pelo que eu vi que vai ter ainda essa semana, vai ser sobre TVP, né? Trombose venosa profunda. E eu devo gravar esse vídeo também. Se eu criar coragem pra estudar essa parte, eu tenho que criar coragem. Então, só mostrar pra vocês o que falta, tá bom? Então, hoje o vídeo vai ser sobre dor torácica. Dor torácica é uma matéria, tipo assim, fácil de entender, tá? Muito importante, porque acredito que ela é bem mais frequente do que a gente imagina, sabe? E está relacionado com inúmeras causas, né? Então vamos lá, vamos primeiro começar, então vamos falar sobre dor torácica. A dor torácica, ela representa de cada 3 pacientes clínicos que procuram a emergência do hospital. Então, assim, dos nossos hospitais. Então, tipo, é cerca mais ou menos de 10 a 15% de atendimento no total vão reclamar de queixas de dor torácica. E até se você for ver, até que uma boa quantidade em si. E a dor torácica, ela pode ser de origem cardíaca, mas ela também pode ser de origem não cardíaca. Se for de origem cardíaca, ela vai ser dividido em origem isquêmica e não isquêmica. Se for de origem não cardíaca, ela vai ser dividida em gastroesofagiana, que vai estar ali relacionado com problemas gastrointestinais e o esôfago ali em si, né? E outras causas em si. Então, vamos primeiro falar, vamos supor assim, o paciente chegou reclamando com muita dor no peito, tô sentindo um aperto, isso, aquilo, aí você vai investigar e você descobre que é uma dor torácica. Se for não isquêmica, pode ser o quê? Uma pericardite, uma inflamação ali do pericárdio, pode ser uma doença valvar, pode ser uma dissecção da aorta, pode ser TEP, que é tromboembolismo pulmonar, né? Isso são a origem não isquêmica. Agora, o paciente chegou com dor no hospital, dor torácica, e você investigou, é de origem cardíaca e já é isquêmico, o que pode ser? Pode ser uma angina estável, uma angina instável, ou se não, até mesmo um infarto agudo do miocárdio, né? Paciente que tem uma angina estável, a gente fala que ele tem a síndrome coronariana aguda, né? Ou uma síndrome coronariana crônica. Que, inclusive, talvez em farmaco, eu grave falando dessa matéria em si, da síndrome coronariana. O paciente agora chegou dor torácica, você investiga e é de origem não é do coração, é gastroesofagiana. Então pode ser um espasmo, pode ser uma úlcera, pode ser um refluxo, ou se não for isso, pode ser outras causas, por exemplo, pode ser algum problema muscular, pode ser pode ser um problema psicoemocional, um pneumotórax, uma pneumonia, uma pleurite, zoster também, como que é? Lesão herpes zoster, né, que a gente tem. Então, quando a gente for estudar e tratar um paciente no hospital com queixa de dor torácica, a primeira coisa que a gente deve pensar é cardíaco ou não é cardíaco o problema? Segunda coisa, se for cardíaco, é isquêmico ou não é isquêmico? Sabe? Então, isso aqui é muito importante para o nosso raciocínio em si. Como eu havia falado, existem, assim, como a gente está estudando a parte relacionada ao coração, a gente está no coração em si, esqueci agora, fugiu o nome da minha mente. Existem 6 causas, que nem eu já citei aqui, mas vou citar novamente. Existem 6 causas, vamos dizer assim, catastróficas relacionadas ao coração. O coração, uma doença cardiovascular, ela é a maior causa de morte global, assim, a mortalidade global dela é enorme. Então a gente novamente tem angina estável, angina instável
infarto, que esses três são de origem não isquêmica, aliás, de origem isquêmica, e tem TEP, que não é isquêmico, tem dissecção da aorta, que também não é isquêmico, espasmo, que também não é isquêmico, e pneumotórax. São, tipo assim, esses são 6 causas que, se você não tratar, o paciente realmente vai vir a óbito, sabe? No caso, o que a gente vai focar aqui? Eu vou citar cada um deles, mas a gente vai focar mais, por exemplo, numa angina, né? Vocês vão ver. Então, eu vou iniciar falando o que é uma angina. A angina, deixa eu só entender, falar o mecanismo dela pra vocês. Devo falar aqui também de novo, mas eu já vou adiantando. O que é a angina? A angina, basicamente, é uma dor torácica que você tem. Quando, vamos supor o seguinte, o paciente é um paciente sedentário, é um paciente tabagista, com o tempo ele vai desenvolver placa de aterosclerose, que para quem não lembra, quem não sabe o que é isso, eu falei disso lá na aula de infarto, no vídeo de infarto aqui. Acabou desenvolvendo placa de aterosclerose, isso vai o quê? Vai causar como é que fala? Vai causar um trombo ali, sim, né? A gente vai ver aqui, vai aumentar os níveis de LDL, vai então começar a formar placas de gordura ali no interior do vaso. Como vai ter formação de placas de gordura, tem LDL, se LDL ele começa a ser oxidado, então é como se estivesse tendo uma lesão no vaso em si. Então as plaquetas, ela vem junto às fibrinas, vão formar vão ir uma em cima da outra, assim, formando trombo. Isso, obviamente, gente, vai diminuir o lumen do vaso. Então, quando o paciente, ele, por exemplo, estiver fazendo alguma atividade física, estiver fazendo algum exercício físico, como vai estar diminuindo o fluxo sanguíneo, porque você vai estar obstruindo o lumen em si, vai estar pouco sangue vai estar chegando ao nosso corpo, às células, os cardiomiócitos em si, né? Se pouco sangue está chegando aos cardiomiócitos, pouco oxigênio está chegando neles, né? Então, naquela onde está chegando pouco oxigênio, vai começar a ter uma dor. Então, basicamente, esse que é o mecanismo simplificado, assim, vamos dizer assim, da angina, né? A partir do momento que esses cardiomiócitos não recebem oxigênio suficiente, eles morrem. Se eles começam a morrer, aí sim você vai ter um infarto. Então, tá vendo que é importante você tratar a angina, você tratar a placa de aterosclerose, seja com estatina, seja se você melhorar a angina com nitrato ou com beta-bloqueador, sabe? Como que é? Nitrato não, é glicosídeos cardiotônicos, né? Que eu acho que é os nitratos, é isso? Não, os nitratos são antiaginosos. O que são os cardiogênicos? Não lembro o que é eles. Acho que eles são cronotrópicos, alguma coisa, enfim. Fugindo do assunto. Então, a angina, ela pode ou não irradiar, tá? A gente vai classificar em angina estável e angina estável. Cada uma delas vai ter as suas características, né? Que você vai ver que a gente vai passar. Vai ter um caso aqui em que o paciente vai chegar com uma angina estável, que vai evoluir para uma angina instável e que depois vai evoluir para um infarto agudo no miocárdio, né? Aí a gente vai entrar tanto na área também, o infarto com supra, o infarto sem supra, entendeu? Enfim, tanto que esse vídeo aqui, ele é como se fosse um complemento do vídeo da aula lá do infarto lá, só que o infarto era mais laboratorial, mas eu também explicava o mecanismo deles, né? Então, a angina, ela pode ou não irradiar. Claro, se for irradiar, vai irradiar para onde? Ou para a mandíbula, ou vai irradiar aqui pro braço esquerdo, né? Até a região aqui da fúrcula external, da fossa cubital. Então, pescoço, mandíbula, o braço esquerdo, até mais ou menos ali a fossa cubital. Pode ser também irradiar até ali a região epigástrica, né, que seria, acho que seria a boca do estômago. Enfim, ela pode irradiar para essas regiões. A angina, ela piora com esforço e com estresse, foi o que eu falei. Se você está com esforço,
o coração, ele está realizando uma atividade física, o coração ele vai começar a bombear, bater mais rápido, vai pedir uma maior demanda de oxigênio, uma maior demanda de sangue. Só que você está com um vaso semi-obstruído, vai pouco sangue, vai pouco oxigênio, o paciente sentiu dor, sentiu angina, sabe? É mais ou menos isso. Vai melhorar com nitrato e repouso. Os nitratos eles são fármacos que vão meio que simular o óxido nítrico endógeno do nosso corpo, né? Que é um vasodilatador. Então, se você está vasodilatando os vasos, mais sangue vai estar passando, mais oxigênio. Então, melhora a sensação que o paciente tem dessa dor torácica em si. Eu tô encucada com esses glicosídeos cardiotônicos, peraí. É isso mesmo, os glicosídeos cardiotônicos, eles aumentam a força de contração. Só me veio isso na mente. Enfim, que não é usado aqui, tá, gente? Aqui não pode ser usado porque aqui tem que ser usado ou um beta-bloqueador, que vai diminuir a frequência cardíaca e diminuir a contração no coração, né? Então o coração vai estar trabalhando menos, não vai precisar tanto de uma demanda assim grande de oxigênio, ou senão você entra com os nitratos em si, que são esses vasodilatadores. Eu havia falado das estatinas, as estatinas elas meio que vão reduzir o colesterol, então assim vai reduzir o colesterol ruim, então vai meio que diminuir as chances de formar essa placa de aterosclerose, sabe? Então você tem a angina pode irradiar ou não, piora com esforço e estresse, melhora com nitrato e repouso. O paciente vai sentir uma dor no peito, tipo um aperto, tipo uma queimação, uma opressão, como se tivesse algo assim em cima. É uma dor na região retroesternal, mais ou menos ali atrás do externo em si, ou se não pré-cordial ali na região aqui do pré-córdio em si. E o tratamento pode ser com AS, né, que é um antiplaquetário em si. No caso do AS, se é antiplaquetário, se impede a formação das plaquetas, então não obstrui tanto assim o vaso em si. Eu quero só ver um negócio. Vou relembrar para vocês como é que funciona o infarto. Porque a gente vai falar dele aqui, então vamos lá. O que acontece? O paciente, ele tem, o paciente ele tem fatores de risco. Ele tem hipertensão, ele é tabagista, ele é sedentário, ele tem diabetes, tem várias coisas assim que é fatores de risco para o infarto, né? Quando o paciente tem essas coisas, o que vai acontecer? Vai ter um aumento, vamos dizer assim, principalmente do colesterol ruim, né? Do LDL, né? Esse LDL ele vai começar a se acumular na parede do vaso. Ele se acumulando, ele vai atravessar o endotélio, né? Se acumula ali. Ele se acumulando, ele vai sofrer uma oxidação. Só que esse LDL oxidado, ele gera inflamação. Então, quando ele gera inflamação, vai atrair um monócito do sangue lá para aquela área. Então, esses monócitos, eles se transformam em macrófagos. E esses macrófagos, eles vão começar meio que fagocitar como é que fala? Esse LDL oxidado vão se tornar células espumosas, né? E o acúmulo dessas células espumosas que vai formar essa placa de aterosclerose em si. Então, a placa de aterosclerose ela é formada por células inflamatórias, por gordura, colesterol, células espumosas em si. Vai ter uma cápsula fibrosa, tá? Que é importante, porque essa capa fibrosa, geralmente, eu acho que quando você tem uma capa fibrosa fina, se não me engano, eu não lembro direito, que é quando você tem uma angina instável. Quando você tem uma capa fibrosa mais grossinha, você tem uma angina estável. Vou confirmar isso agora pra gente. É isso mesmo que eu falei. Eu ia até tentar mostrar uma imagem pra vocês, só que vocês não vão conseguir ver direito. Tá vendo? Essa imagem aqui onde tá meu dedo, tá vendo esse vermelhinho, esse rosinha passando aqui no meio? É a cápsula fibrosa. Tá vendo? Quando ela tá bem grossa assim, é como se ela estivesse firme, né? Então, assim, não ia acontecer a erosão e nem a ruptura dessa placa de aterosclerose, que é a erosão e a ruptura dessa placa que leva ao infarto em si. Agora, a outra, tá vendo como que a placa tá
essa aqui, ó, tá bem fininha. Então, por exemplo, um fluxo sanguíneo, um turbulento, alto, várias coisas podem causar a erosão e a ruptura dessa placa, entendeu? Então, essa é uma placa instável, né? Uma placa vulnerável que a gente tem. Então, a placa ela vai crescer progressivamente, né? Vai acontecer a coronária, ela vai ficando estreita, vai reduzindo o fluxo sanguíneo e você vai surgir a angina estável no primeiro momento, né? Então, assim, é basicamente isso que eu falei, que como que forma o infarto em si. Forma angina estável primeiro, não tratou, formou a instável, também não tratou, pum, o paciente pode levar ao infarto, né? A pericardite, ela é uma inflamação do pericárdio. Então, assim, ela pode ser por uma infecção viral, ela pode ser por ela pode causar uma dor pleurítica, né? Normalmente, a gente viu na parte de pneumologia que se eu apresentasse uma dor pleurítica era muito sugestivo para que fosse um derrame pleural, né? Que o derrame pleural que teria essa característica de dor pleurítica. Mas aqui na parte de cardiologia, a pericardite ela também vai ter essa dor pleurítica, tá? A pericardite ela piora com o paciente deitado e ela melhora com o paciente sentado. Eu não sei dizer, não sei explicar certamente por que isso, tá? Mas é umas características. A dissecção da aorta, confesso que esses assuntos de dissecção, aneurisma da aorta, eu gosto, acho maneiro. Mas enfim, a dissecção da aorta é como se a aorta ela tivesse sido rasgada, entendeu? Então, assim, quando você tem essa dissecção da aorta, a dor que o paciente sente é uma dor extremamente grande, grave, e está relacionado principalmente com uma hipertensão grave, né, que o paciente tem. Úlcera peptídica também pode causar essa dor ali na região do tórax, né? A úlcera peptídica é uma dor na região epigástrica. A região epigástrica foi o que eu falei, é como se fosse... Lembra que a gente tem um abdômen, a gente divide o abdômen em quadrantes? Aqui é região... Esqueci agora. Sei que é epigástrica, mesogástrica, hipogástrica, fossa ilíaca esquerda, aliás, fossa, como que é inguinal direito, inguinal esquerdo, fossa ilíaca esquerda, ou inguinal, alguma coisa assim. Aí é o flanco direito, flanco esquerdo, e esse aqui que eu esqueci o nome, os nomes de cima, mas enfim, a gente divide o abdômen em quadrantes, e ali na região ali, vamos dizer assim, que fala que é na boca do estômago, que é a região epigástrica. E eu vou ver de novo os quadrantes do abdômen, peraí. Ó, tô aqui aberto, ó, é região hipocôndrio, isso, era o hipocôndrio. Hipocôndrio direito, epigástrico, hipocôndrio esquerdo, aí tem flanco direito, região mesogástrica e flanco esquerdo, e tem fossa ilíaca direita, fossa hipogástrica e fossa ilíaca esquerda, é basicamente isso. Só esqueci do nome desse hipocôndrio que a gente tem. A dor muscular pode ser, por exemplo, uma costocondrite que o paciente vai ter, sabe? No caso do refluxo, o paciente se alimenta mal e depois tem uma queimação, como é que fala? Uma gastrite em si, só que eu acho que a gastrite já é doença, né? O paciente sente essa queimação em si, tem um nome para isso que me fugiu agora da cabeça, mas é o refluxo. O paciente tem algum problema valvar, pode ser, no caso, uma estenose aórtica que vai causar essa dor torácica, né? A estenose aórtica, ela tem a tríade dela, que eu acho que, se eu não me engano, é dor torácica, né? Que é a angina, síncope, ou lipotímia e dispneia, eu acho que é assim que a gente tem. Então, são essas doenças muito importantes. Então, a gente falei um pouco de angina, falei um pouco sobre pericardite, dissecção da aorta,
sobre refluxo, falei um pouco sobre úlcera peptídica, dor muscular, doença valvar, etc. Aí, eu vou retornar aqui e vou falar sobre a doença arterial coronariana, tá? Peraí, só beber uma água. Então, vamos lá. Ana Clara, o que é a doença arterial coronariana? Basicamente quando você tem, quando as coronárias, né, que são as artérias que irrigam o coração, elas estão, vamos dizer assim, parcialmente obstruídas. Elas já estão, principalmente no caso, principalmente por aterosclerose, né? Então, elas sofrem um estreitamento, se não uma obstrução do seu lúmen, assim, do seu vaso. Então, a principal causa que a gente tem são... Eu tava explicando, eu não tava gravando, meu Deus do céu. Enfim, gente, sobre a doença coronariana que eu comecei a falar, ela basicamente é quando você tem, quando a coronária, que é a artéria que irriga o coração, ela tá semi-oclusiva, ou senão ela tá com estreitamento. Principalmente, essa doença está relacionada, a principal causa desse estreitamento é a placa de aterosclerose, né? Então, tem os fatores de risco que não é avistado: diabetes, hipertensão, sedentarismo, histórico familiar, dislipidemia, várias coisas têm fatores de risco para formar essa placa de aterosclerose. Os cardiomiócitos, explicando novamente, é específico de oxigênio. O paciente está em repouso, ele não sente os sintomas dessa dor torácica, essa angina em si. Por quê? Porque ele não vai precisar, o coração não vai estar pedindo uma demanda tão grande, os músculos não estão pedindo uma demanda tão grande assim de oxigênio. A partir do momento que o paciente ele começa a se movimentar, já vai ter aquela situação de que ele precisa de oxigênio, tá estreito ali aquele lúmen, não tá passando oxigênio direito, os cardiomiócitos vão começar a sofrer com isso. A partir do momento que esses cardiomiócitos morrem, porque o músculo começa a sofrer necrose, aí você já tem um infarto, entendeu? Então, assim, tem uma coisa que a gente fala, que o paciente, quando não está recebendo o oxigênio necessário, a gente viu isso, inclusive, em choque, o corpo ele vai para um outro mecanismo. O corpo vai pelo mecanismo do metabolismo anaeróbico, né? Que ele precisa tirar alguma fonte ali de energia, de oxigênio, para ele sobreviver. Só que esse mecanismo ele vai produzir ácido lático. Aí, tanto que eu sei que no choque o lactato vai estar alto, né? Por causa justamente desse metabolismo anaeróbico. Eu não sei aqui no caso do infarto, mas no infarto a gente costuma pedir mais a troponina, né, pra ver. Não tem troponina? Vai ser KMB ou senão mioglobina. Só que a gente sabe que não é tão específico assim, né? Então, assim, então o ácido lático, além dele estar aumentado, né, que vai ter o lactato vai estar aumentado, só que o ácido lático ele irrita as fibras nervosas, vai causando essa dor anginosa, né? E essa isquemia do miocárdio se não for tratada. Qual que é a clínica da angina estável? A angina estável, ela é a piora do quadro leve ao infarto. Então, assim, não passa oxigênio, que é melhor, tem uma parte aqui, ó. Cadê? Antes de eu falar sobre da angina instável ou estável, qual que é o tratamento para dor torácica? Foi o que eu falei. O tratamento é você reduzir o duplo produto, claro, o que é o duplo produto? É basicamente como que fala? É o dobro do gasto de oxigênio, vou dizer assim, sabe? Então, é você diminuir. Então, você tem que diminuir ou com beta-bloqueador, ou se não com nitrato, né? O beta-bloqueador. Claro que vai depender muito da clínica do paciente, aí você vai ver se você vai usar um seletivo ou não seletivo, né? E o nitrato, que é o que eu falei pra gente. O nitrato, existe o monocordil e o isocordil. Eu não me lembro agora com toda certeza qual que é qual, mas eu acho que o isocordil, ele é situações assim, como se fosse o SOS.
Agora, o monocordil, eu acho que ele é, tipo, usa no dia a dia em casa, usa ondulatorial. Peraí, vou pesquisar aqui. Ó, o isocordil, o nome dele mesmo é dinitrato de isorbida, né? E o monocordil é mononitrato de isorbida. Eles são nitratos, né? Então eles vão vasodilatar. O isocordil foi o que eu falei, ele é tipo um SOS, né? Então ele é utilizado na crise de angina. Porque ele tem início de ação rápida. Eu não lembro quanto, eu acho que é uns 10, 5 minutos, alguma coisa assim. E o monocordil, ele é prevenção da angina, então ele é uso contínuo, uso ambulatorial, uso em casa, né, que você vai utilizar. Uso ambulatorial, acho que não é assim que se fala, mas enfim. Então, a primeira hora, tá, gente, no caso de uma dor torácica, a primeira hora, não só da dor torácica, mas do infarto, é essencial, é a hora de ouro. Então, assim, ela evita de 40% a 65% da mortalidade, sabe? Aí a gente tem a isquemia miocárdica aguda com dor torácica, mas enfim. Vou falar basicamente a isquemia miocárdica aguda com dor torácica. Você está tendo uma isquemia, um baixo fluxo sanguíneo ali no coração, está gerando essa dor torácica. Ela vai ser dividida em angina instável, angina estável e infarto com supra. A gente sabe que o infarto com supra de ST existem, claro, infartos sem supra e infartos com supra. Eu nunca vou esquecer isso porque eu errei uma questão disso, relacionados à troponina, porque tava lá. O paciente chegou. Gente, vou falar essa questão assim. O paciente chegou lá na emergência reclamando de dor torácica, pananana. Aí veio lá, a troponina tava alta, mas o infarto veio sem supra. Aí eu fiquei na dúvida, meu Deus, é uma angina ou é um infarto sem supra? O eletrograma veio sem supra, no caso, sem supra de ST. Aí eu fiquei, pô, é um infarto sem supra de ST ou é uma angina? Aí eu marquei angina, só que eu fui burra. Fui burra, porque a troponina tava alta, gente. Se a troponina tá alta, então indica que é um infarto. Errei essa questão. Que ódio. Não pensei direito. Mas enfim, então a gente falei, né, do infarto com supra, por quê? É o pior infarto que tem, porque o infarto com supra, se você tem um supra de ST, é que é um infarto transmural, né? Claro, o que significa que é um infarto transmural? Significa que atravessou todas as camadas do coração ali, da musculatura cardíaca. Então, isso obviamente é ruim, porque é como se fosse toda a musculatura porque tem endocárdio, miocárdio e epicárdio, né? Atravessou todas as paredes e todas essas paredes elas sofreram uma necrose. Então, todas as paredes não receberam oxigênio, então o coração... O paciente sofreu um infarto, vai gerar, às vezes, não tratar o infarto, vai morrer, ou pode gerar umas outras causas, que nem uma insuficiência. A gente vai ver que eu vou estudar, hoje eu vou falar aqui sobre a ICFR e a ICFEP, entendeu? Então, tipo... Ai, gente, meu Deus do céu, isso aqui é muito importante, esse vídeo. A angina estável, falei, mas não expliquei. A angina estável é basicamente quando a placa está estabilizada. Não tem chances ela sofrer uma erosão ou dela se romper em si, entendeu? Então, você tá com angina estável, o que eu faço, né, Clara? Você vai tratar com remédio, entendeu? Para prevenir de que essa angina estável se torne uma angina instável. Aí você utiliza estatina, né, para diminuir, para prevenir a formação dessa placa de aterosclerose, e antiagregantes para evitar que as plaquetas venham uma e gruda na outra assim e obstrui mais ainda o lúmen desse vaso, né? Então, o principal utilizado é o AS que a gente tem. Agora, o paciente tá... Esse aqui, o angina estável, é tipo assim... Faz os exames do paciente, explica para ele como funciona o remédio, passa o remédio, ele pode tratar em casa. Paciente com angina instável, infarto, jamais manda para casa. Interno, a gente tem que internar. Porque da angina instável, ele pode ir pro infarto, e do infarto ele pode vir a óbito, então tem que internar. Eu tô falando muito de dor torácica, mas eu lembrei o que vocês precisam estudar. Vocês precisam estudar o NIRA,
Ana Clara, de novo, sim, o NIRA. De preferência também tá estudando NIRA, estuda de uma vez também o MMRH, tá bom? E os critérios de Framingham, que vão ser fundamentais pra gente na parte de insuficiência cardíaca, tá? Então, olha só, quais são os fatores de riscos cardiovascular? Hipertensão, obviamente, HDL reduzido, tabagismo, obesidade, histórico familiar, sexo masculino, idade maior que 55 anos, o paciente é sedentário, tem diabetes e principalmente ele ter dislipidemia, ter os colesteróis ruins em grande quantidade, né? Não é só o LDL elevado, mas o VLDL também, o ILDL, ou IDL, acho que é IDL, o IDL também, sabe? O que pode causar uma arritmia? Sepse, hipertiroidismo, anemia, febre, estresse, entre outros, né? Então, quais são os sinais e sintomas do paciente que tem uma angina estável? Esse daqui faz um mapa mental, grava. Isso aqui, cheirinho de prova, cheirinho de questão de prova também, tá, gente? Dor opressiva, dor do tipo aperto, dor do tipo em queimação, uma dessas características, mas geralmente era uma dor opressiva, que é como se o paciente estivesse sentindo um peso em si. É uma dor opressiva ali na região retroesternal, tá? Que vai irradiar para o braço, né? O músculo superior esquerdo, pro ombro, ou se não pro dorso, com o sinal de Levine, que eu esqueci de pesquisar o que é isso, peraí. Esse sinal de Levine, não sei como você fala, é aquela característica, quando o paciente vai descrever a dor, ele faz assim com a mão, descrevendo como se tivesse um aperto assim. Faz isso aqui com sua mão, no caso aqui, né, que meu coração tá aqui. Não, tá aqui também, tá certo. Quando você faz aqui, isso aqui com a mão, que é o sinal de Levine. Então, o paciente tem uma dor opressiva que irradia para o músculo superior esquerdo, ou para o ombro, ou para o dorso, com o sinal de Levine, que desencadeia que essa dor surge aos esforços e tem um alívio com o repouso, ou o uso de nitrato e 5 minutos, então é uma angina estável. Quando, Ana Clara, então, que vai ser uma angina instável? Cadê, ó? Angina estável, tem uma duração menor que 10, estável, tá? Tem uma duração menor que 10 minutos e é mais ou menos até maior que 2 minutos, mais ou menos tem até 5 minutos, né, que nem eu havia citado. O paciente vai descrever que vai ser uma pressão, um aperto, um peso, uma opressão, né, uma ardência, uma queimação. Localização ali é na região retroesternal, pode irradiar pro pescoço, mandíbula, os membros inferiores, enfim. Melhora com repouso ou com o uso do nitrato. Está associado a esforços intensos, exposição ao frio, tá? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Exposição ao frio, estresse psicológico. Não, claro, por que exposição ao frio? Porque quando é exposição ao frio, eu não sei explicar o mecanismo certo. Eu não sei se eu vou explicar aqui tá certo, mas quando tá frio, o seu corpo ele vai fazer uma vasoconstrição para preservar as regiões ali centrais para elas ficarem mais quentes, né? Então, você tá com uma obstrução, você ainda vai obstruir mais, você vai fazer uma vasoconstrição, sabe? Não é isso que a gente quer, mas eu vou até pesquisar para ver se eu não tô explicando errado. O mecanismo aqui bonitinho. Vai realmente ter uma vasoconstrição periférica, que nem eu havia citado, para preservar as regiões mais fundamentais para ter sangue, e também para preservar a perda do calor, reduzir a perda de calor, aliás, né? Isso vai aumentar a resistência vascular periférica. O que vai ter? Você vai ter um aumento da pós-carga, né? Que é a força que o coração ele tem que fazer, o ventrículo em si tem que fazer para meio que bombear o sangue, né? Você tem um aumento da frequência cardíaca, então o coração vai trabalhar mais, aumento da contratibilidade. Isso vai aumentar mais a demanda do consumo de oxigênio, não vai fornecer tanto assim oxigênio. Então, por isso que a angina piora no frio. Então, isso é uma angina estável. Uma angina instável, o que o paciente vai ter?
a duração vai ser maior que 10 minutos, e menor, tá? Que 20 minutos. Dor, mesma coisa, pressão, aperto, queimação, sabe? Mais ou menos isso. Só que a qualidade, a paciente chegou com dor, tá sentindo queimação, na angina instável, a queimação vai ser bem pior, sabe? Localização também é no reto external, também vai irradiar. E aqui vai piorar, né? Tá associado com esforços usuais ou repouso e exposição ao frio. O que isso quer dizer? O que antes o paciente não sentia a dor, ele sente. Se antes ele não sentia a dor ao repouso, aqui ele vai sentir. Se ele subir 5 lances de escada, ele não sentia dor, aqui ele sente. Se ele andar 100 metros, ele não sentia dor, aqui ele vai sentir a dor, sabe? E a exposição ao frio também. Só que aqui na angina instável, eu não sei dizer, eu acho que ela melhora, melhora ainda assim com o nitrato, só que vai demorar um pouco mais para melhorar. Por exemplo, tomei o nitrato, melhorava antigamente com 5 minutos, esse vai demorar 10 minutos para melhorar, sabe? Então, melhora com nitrato, mas demora um pouco mais. E qual que é, no caso agora, a clínica do paciente que tem um infarto agudo do miocárdio? A dor é uma dor, costuma ser variável, mas ela não passa de 30 minutos, tá? Ela é menor que 30 minutos. Pressão, também o paciente sente uma pressão, aperto, queimação, ardência, só que muito pior, eu ia falar muito mais pior, né? Acho que não existe muito mais pior, só que muito pior do que a angina instável também, né? Também ali localizada na região reto external, vai irradiar também pescoço, mandíbula, região epigástrica, tudo aquilo que a gente havia falado. Qual que está associado a quê? O paciente vai apresentar sudorese, vai ver o paciente suando muito, palidez, o paciente vai ter arritmia, dispneia, falta de ar, começar a ter uma parada cardíaca em si. E aqui, no infarto, ele não vai melhorar com nitrato não, tá, gente? Ele vai melhorar com, acredito eu, com morfina, né? Com a morfina em si. Então, essa é a clínica que a gente tem. E, por exemplo, tem uma coisa... Quais são... Na anamnese, existem 2 critérios fáceis, simples, tá? Que a gente também precisa gravar pra gente classificar, dizer com toda certeza se é ou não uma angina, tá? Pra que o paciente, ele seja diagnosticado mesmo, ó, o paciente tem uma angina aqui, ele tem que ter pelo menos 2 desses quadros aqui, nesses critérios confirmados, tá? Então, primeiro, cada um vale um ponto, tá? São 3. O primeiro critério é o seguinte, localização. Se o paciente ele tem uma dor, do tipo um peso, tipo uma queimação assim, ali na região anterior do tórax, ali na região retroesternal, então é um ponto que ele tem. Então, ele já tem um pontinho aí. Se o paciente agora tem radiação ou sintomas associados, se está irradiando para a mandíbula, pro braço, para a região epigástrica, por exemplo, ou região dorsal em si, ou se ele apresenta sudorese, palidez, náusea, vômito, então ele já tem o segundo ponto já. Então, é com certeza uma angina. Ou se não, o terceiro fator, que são fatores de melhora. Se o paciente, ou piora, né? Se o paciente se piora com o esforço e melhora com o uso se piora com o esforço ou melhora no repouso com o uso de nitrato, é um outro ponto que ele tem aí, que ele realmente é um paciente anginoso, sabe? Então, cada um vale um ponto. Então, o primeiro é a localização que você vai ter. O segundo é para ver se irradia ou se tem sintomas associados. E o terceiro é basicamente se o fator de melhora é fator de piora, se ele com o movimento piora, repouso melhora, com o uso de nitrato melhora, entendeu? É basicamente esses 3 critérios. Então, o que a gente vai fazer? O paciente não pontuou nada, definitivamente não tem uma dor anginosa. O paciente pontuou 1, também não tem dor anginosa. O paciente provavelmente não é anginoso.
Paciente pontuou 2, provavelmente é anginoso. Paciente pontuou 3, definitivamente é anginoso, entendeu? Aí a gente tem a classificação da dor anginosa em relação. Essa classificação é pela Associação Canadense de Cardiologia, em que paciente tem classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Classe 1 e classe 2 elas estão relacionados com angina estável. O paciente apresenta dor aos esforços intensos ou dor em esforços habituais, então é uma angina estável. 3 e 4 é o paciente apresenta dor em esforços pequenos, foi o que eu falei, caminhou 100 metros, sentiu dor, tomou banho, sentiu dor, ou se não, dor ao repouso, é uma angina instável, entendeu? Então, dor aos esforços habituais, ou dor aos, no caso, 1, dor aos esforços intensos. 2, dor aos esforços habituais, você já sabe que esses dois é angina estável. Dor aos pequenos esforços e dor ao repouso, que é o último que a gente tem, é a angina instável. Então, o que mais que eu posso falar aqui? Olha só, o caso então, ó. Vamos ver os casos aqui. Identificação: Senhor João, homem de 65 anos. Queixa principal: dor no peito. HDA: dor precordial de leve intensidade, iniciada há 2 meses, em opressão, irradiando para o pescoço. Então, ó, dor precordial é um ponto do tipo leve intensidade com opressão, um ponto que o paciente tenha. Localidade ali que seria no reto external, ali no precórdio em si. Irradiando para o pescoço, já tem um segundo ponto, então provavelmente é um paciente anginoso. Irradiando para o pescoço, face cubital do braço esquerdo, região epigástrica e mandíbula. Ocorre no momento que faz a sua caminhada após cerca de 30 minutos, tendo de interromper a caminhada por 7 minutos, quando a dor aparece. Então, ele tem o quê? Ele tá com irradiação, tá com localização e tá com os fatores de piora, né? Que ele piora, no caso, quando ele faz um esforço, quando ele tá andando. Então, já tem 3 classificações. Então, definitivamente é uma dor anginosa. Basta a gente saber pelo quadro clínico se é uma dor, se é uma angina instável ou se é uma angina estável. Então, vamos lá. Paciente, ele fala que a dor ocorre nos momentos em que ele faz a sua caminhada por cerca de 7 minutos, quando a dor aparece. Podendo, então... Não, calma, li errado. Após cerca de 30 minutos, essa dor aparece na sua caminhada. Tendo que interromper a caminhada por cerca de 7 minutos, quando a dor desaparece. Então, a gente sabe que é uma dor que ela melhora ao repouso. Então, já fica atentos aqui, já indica uma coisa aqui pra gente. Um vizinho falou sobre um medicamento, Isordil, que passou a usá-lo sublingual e realmente a dor desaparece em 3 minutos. Então, gente, a gente vê aqui que é um quadro do quê? É um quadro de uma angina instável. Aliás, de uma angina estável, né? Por quê? Porque o paciente ele vai melhorar com o repouso e melhorou com o uso de nitrato. E ele falou que ele é uma dor que melhorou o repouso, né? Que ele caminhou, mas no momento que ele parou para descansar, a dor melhorou. Então, aqui o paciente ele apresentou uma dor estável, melhorou com Isordil em 5 minutos. Aí tá, passou um tempo, esse João ele voltou. Só que ele voltou agora se queixando que a dor piorou. Então, doutor, a dor no peito piorou. O paciente portador de dor retroesternal previamente existente, que há 2 semanas mudou suas características. Relata que a sensação é a mesma, então ele ainda sente um aperto, ele ainda sente uma opressão, que ainda tem radiação que corre para o braço esquerdo e pescoço, porém está mais forte e ocorre agora já em pequenos esforços. Né? Claro, você falou que pequenos esforços era uma angina instável, então calma lá. Então, piora com pequenos esforços, como andar dentro de casa e muitas das vezes em repouso.
ou o paciente tá com, não melhora com repouso, então opa. E até mesmo com estresse, chegando até mesmo acordá-la à noite. Tem apresentado de 2 a 3 episódios ao dia e que ela somente alivia após o uso de isocordil. Porém, está demorando mais para aliviar. Cerca de 10 minutos e, se não tomar, dura até uns 20 minutos. Nos últimos 2 dias, tem tipo de dispneia nos momentos de dor. Claramente, uma angina instável aqui. Ah, Ana Clara, o que você faz agora? Vou mandar o paciente para casa? Não, você vai internar o paciente. Aí tá. Internou o paciente na CTI, na UTI, na sala vermelha, etc. Passou um tempo, você foi lá, o enfermeiro te chama, falando que o paciente piorou. Aí continua. O paciente relata que a dor tinha aliviado um pouco após o ajuste do medicamento, mas uma hora acordou com dor do mesmo jeito, com as mesmas características, mas dessa vez de uma intensidade 10 de 10. Com sensação de morte, tem sudorese intensa, náuseas, vômito, dispneia. O paciente evoluiu, tá evoluindo para o infarto aqui, né? Tendo que procurar a UPA, pois percebia que não iria suportar a dor. Relata que a sua esposa lhe disse que estava muito pálido e também apresentou liberação esfincteriana, né? O paciente acabou se urinando, né? Dessa vez a dor não aliviada com nada, extremamente angustiante, não tinha posição para aliviar e não melhorava mesmo com o uso de isocordil. Diante da situação, percebendo a gravidade, chegou ao hospital com 30 minutos após ter iniciado a dor. O paciente tem um infarto aqui. Aí você vai fazer um cateterismo nele ou você vai trombolizar, né? Um tromboelítico. E depois você vai internar ele de novo. Enfim, gente, a parte de dor torácica é isso. No caso do exame físico, a maioria das vezes está normal, tá? Mas o paciente ele pode apresentar palidez cutânea, sudorese fria, taquicardia, dispneia. Pode ter a presença de estertores crepitantes, no caso se for uma insuficiência cardíaca. Pode ter presença de B3 e B4 de VE, tá? E pode ter presença de sopro de uma insuficiência mitral por isquemia de músculo papilar, sabe? Então, é basicamente isso, dor torácica. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp. Um beijo, até a próxima.